Boa tarde, meus irmãos, encarnados ou desencarnados. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja com todos hoje e sempre. A todos os irmãos que, de uma maneira ou de outra, estão aqui ligados nas redes sociais da nossa Casa Espírita, Associação Espírita Fé e Caridade aqui de Florianópolis. Aos irmãos encarnados e desencarnados, aqueles que estão assistindo aqui pela primeira vez no dia 19 de abril de 2022 ou em qualquer outro dia, em qualquer outro horário, né, porque ela ficará aqui gravada nas redes sociais, como eu falei, da Associação Espírita Fé e Caridade. Hoje, meus irmãos, nós conversaremos sobre a Gênese, um dos 5 livros que compõem o Pentateuco kardeciano. E como eu sempre gosto de começar, eu gosto sempre de parabenizar os meus irmãos que escolheram estar aqui nesse momento, aqui participando de uma conversa sobre as coisas de Jesus, as coisas de Deus. Os irmãos podiam estar fazendo qualquer outra coisa, podiam estar dormindo, podiam estar vendo futebol, podiam estar vendo uma novela, passeando, aproveitando aí o dia de sol, ou quem sabe o dia de chuva, mas estão aqui pensando, vibrando nas coisas de Deus, nas coisas de Jesus. Isso é muito bom, isso faz com que nos revigoremos e que possamos aurir forças para continuar lutando pelo nosso crescimento moral e espiritual. Então, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente faz na vida, são escolhas. A gente faz 3 coisas na vida que qualquer pessoa sempre fará, que é desencarnar, pagar impostos e fazer escolhas. Então, como eu falei, é uma escolha estarmos aqui. Isso é muito bom. Meus irmãos, antes de qualquer coisa também, não queria mais lembrar que os conceitos aqui analisados estão sempre de acordo com a visão da doutrina espírita, conhecida por Espiritismo ou doutrina dos Espíritos, e tem por base os 5 princípios, os 5 pilares de sustentação apresentados pelo codificador Allan Kardec, quais sejam a existência de Deus, a existência dos espíritos, a possibilidade de comunicação entre encarnados e desencarnados, a multiplicidade das existências, ou seja, a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Kardec também nos apresentou o Espiritismo em seus 3 aspectos fundamentais, ou seja, consciência, filosofia e religião. A nossa conversa, como eu falei no início, será pautada no livro A Gênese, o último livro do Pentateuco kardeciano. Pentateuco esse formado pelos seguintes livros. O primeiro, o Livro dos Espíritos de abril de 1857. O segundo, o Livro dos Médios de janeiro de 1861. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de abril de 1864. O quarto livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça de Deus segundo o Espiritismo, de agosto de 1865, e o quinto, A Gênese, Os Milagres e as Predições, de janeiro de 1868. Como encontramos no capítulo 1 da Gênese, no item 16, lá nós encontramos que, da mesma maneira que a ciência humana tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto do Espiritismo é o conhecimento das leis dos princípios, do princípio espiritual. No universo, meus irmãos, existem 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Assim, o princípio espiritual é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e vice-versa. Kardec destaca a complementariedade entre a ciência e o espiritismo, quando afirma que a ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos somente pelas leis da matéria. Já o espiritismo, sem a ciência, ficaria sem apoio e comprovação. Mais adiante, Kardec afirmou que, abre aspas, o espiritismo marchando com o progresso não será jamais excedido, porque, se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro em um ponto, ele se modificará neste ponto. Se nova verdade se revelar, ele a aceitará. Fecha aspas. O espiritismo, meus irmãos, ele é uma filosofia, ou seja, amor ao saber, trabalha com ideias. Ele é uma filosofia de base científica,
porque os fatos mediúnicos eles podem ser estudados pelas ciências, como, por exemplo, pela psicologia, pela medicina, pela física, pela química. Eles podem ser medidos, por exemplo. Então, o Espiritismo é uma filosofia com base científica e possui consequências, ou seja, resultados éticos e morais. Resumindo, então, o Espiritismo é uma filosofia de base científica e possui consequências éticas e morais. Por isso, nós falamos que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas tendências negativas. Do Livro dos Espíritos, meus irmãos, o primeiro, do Pentateuco, como eu falei, deriva os outros 4 livros que formam o Pentateuco kardeciano. Assim, o Livro dos Espíritos ele possui como seu núcleo central a parte primeira, as causas primárias, do capítulo 1 ao 4, e também a parte segunda, o mundo dos espíritos, do capítulo 1 ao 6. A parte segunda do Livro dos Espíritos, ou seja, do mundo espírita, do capítulo 6 ao 11, ele é a base que Kardec usou para a construção do Livro dos Médiuns. Da terceira parte do Livro dos Espíritos, ou seja, das leis morais, do capítulo 1 ao 12, Kardec usou como a base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Da quarta parte do Livro dos Espíritos, a Esperança e Consolações, do capítulo 1 e 2, Kardec usou para a base para a construção do céu e inferno. Na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, do capítulo 2 ao quarto capítulo. Da parte segunda, do mundo espírita, do capítulo 9 ao capítulo 11, e da parte terceira, das leis morais, do capítulo 4 e 5, tudo isso junto formam a base para a construção da Gênese. E a introdução aos prolegômenos, Kardec usou como base para a construção do que é o Espiritismo. Então aqui já é um 6º livro, então nós estamos excedendo o Pentateuco, mas, como Kardec bem observou, aqueles que pretendem estudar, iniciar os seus estudos sobre o Espiritismo, ele aconselha a começar pelo que é o Espiritismo e depois seguir pelo Pentateuco. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Podemos afirmar que o livro A Gênese complementa as demais obras de Kardec, demonstrando as consequências e aplicações do Espiritismo. Possui como tema dominante as relações do Espiritismo com as ciências. Na edição de setembro de 1867 da Revista Espírita, Allan Kardec antecipou o primeiro capítulo da Gênese, no artigo intitulado Caracteres da Revelação Espírita, posteriormente publicado na íntegra na obra aqui citada, ou seja, na Gênese, em 6 de janeiro de 1868. Esta obra apresenta a cúpula do edifício representado pelo Espiritismo, sendo ele o complemento das obras precedentes. No Pentateuco bíblico mosaico, composto pelos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, lá nós achamos no livro A Gênese, o primeiro desses livros citados na Bíblia, em uma linguagem altamente simbólica, nós encontramos a origem do mundo e do homem. E junto com os outros livros históricos da Bíblia, nós teremos em torno de 500 anos de história do povo de Israel. Já no Espiritismo, a Gênese ele é o 5º livro da codificação kardeciana, como eu falei, publicado 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, fruto dos ensinamentos dos espíritos superiores, portanto, firmado na concordância dos ensinamentos desses espíritos, e não fruto da opinião de apenas um espírito. O título completo do livro é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Junto dele nós encontramos o seguinte resumo, abre aspas, a doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Fecha aspas. O objetivo principal desta obra é estudar a Gênese, os milagres e as predições, como diz o título, porém, relacionando-os com as novas leis oriundas dos estudos e análise dos fenômenos espíritas, não interpretados de maneira obscura
como faziam os homens até então. Desta forma, ao destacar a interdependência do elemento espiritual com o elemento material, Kardec nos ensina que, da ação simultânea desses dois princípios, nascem os fenômenos especiais, até então inexplicáveis pelas demais doutrinas, por desconhecerem a sua existência. Através dessa obra, os Espíritos de Luz e Kardec ressaltam não só a existência do mundo espiritual, mas as suas relações permanentes com o mundo material. Em seus 18 capítulos, a obra nos apresenta o caráter da revelação espírita, a existência de Deus, o bem e o mal, a oronografia geral, ou seja, a descrição e estudo dos fenômenos celestes, a gênese orgânica e espiritual e mosaica, além de importante estudo sobre os milagres e as predições. Na conturbada época de transição que nós atravessamos, meus irmãos, o Espírito encontra na Gênese, segundo o Espiritismo, explicações lógicas e racionais para entender os fatos inusitados que se desdobram em todos os pontos do planeta e recursos para se conduzir com serenidade e segurança frente a esses mesmos fatos inusitados que ocorrem por toda parte, como eu falei. Ele possui uma estrutura filosófica e está dividido em 3 grandes partes: a Gênese, os milagres e as predições. Assim, neste livro, Kardec realiza uma análise crítica baseada nos conhecimentos científicos e na leitura dos ensinos evangélicos. Além disso, devido ao extremo cuidado que Kardec sempre demonstrou em seu trabalho, ele deixou assinalado de forma muito clara os trechos onde são encontradas suas opiniões pessoais até que elas possam ser confirmadas ou não pela ciência ao longo do tempo. Lembramos aqui que o livro foi lançado em 1868, com a tecnologia de ponta daquela época, portanto, diferente da nossa do século XXI, 154 anos depois. Para estudar a Gênese universal, segundo as leis da natureza, Kardec usou muitas comunicações mediúnicas, por exemplo, do espírito de Galileu Galilei, trazendo conceitos avançados sobre o espaço, o tempo, sobre a criação primária e a criação universal. Conceitua, por exemplo, abrindo aspas, ora, quer que a substância que se examine pertença aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, quer esteja revestida das propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma substância primitiva. Fecha aspas. Portanto, meus irmãos, somente uma inteligência suprema pode conceber e criar uma substância matriz de tudo quanto é matéria ou energia. Somente Deus, portanto, é capaz disso. Nesta obra, Kardec cuida do fluido cósmico universal, de onde se originam todos os estados da matéria, na sua variação inimaginável. Quando a astrofísica moderna fala sobre subpartículas atômicas, matérias luminosas, matéria escura, energia escura, leva a ciência a um ponto de aproximação com o Espiritismo, compreendendo e definindo a vastidão cósmica universal. A origem do nosso planeta é apresentada no esboço dos períodos geológicos. Naturalmente que a classificação moderna em eras e períodos difere da apresentada no livro, e daqui a algum tempo, em face às escavações arqueológicas e prospecções geológicas novas, outras teorias ou afirmações virão e o Espiritismo saberá escolher novas verdades. Quando o livro trata da origem orgânica, ele fala do princípio vital, o princípio da vida material orgânica, com muita propriedade. Já sob a origem espiritual, a obra estabelece o conceito de que o princípio inteligente, distinto do princípio material, individualiza-se e cresce, passando pelos diversos graus de animalidade, e é nesses graus que a alma se ensaia para a vida. Quando a obra aborda os chamados milagres dos evangelhos, Kardec pergunta, Deus faz milagres? E responde, pode fazê-los sem dúvida, mas teria feito esses milagres? Ou, em outros termos, derruba ou derroga ele as leis que ele próprio estabeleceu? Para confirmar a tese da não existência de milagres, desenvolveu a teoria dos fluidos, a existência do perispírito, a sua formação e a sua propriedade, e a ação e interferência dos espíritos na natureza. Com isso,
Desaparece o sobrenatural, os milagres e os fenômenos à conta de maravilhosos. A teoria da presciência recebe um tratamento profundo no livro. Para Deus, o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Já na teoria das predições, penetra-se no campo das faculdades mediúnicas ou anímicas e na metapsíquica, como percepção extrasensorial, conhecida como precognição ou ainda profetismo. Os últimos capítulos trazem reflexões importantíssimas para o nosso mundo contemporâneo, mostrando que a humanidade realizou até hoje progressos incontáveis em relação às ciências, à inteligência, às artes, ao bem-estar material. Mas restam ainda imensos progressos a realizar, qual seja fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade. A nova geração, em contraposição à atual, deve fundar a era do progresso moral, distinguindo-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão preparados para se apropriarem de todas as ideias progressistas e aptos para secundarem o movimento regenerador. Ao falar da geração nova, os espíritos nos dizem que a Terra não terá que transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração totalmente. Cada um dos espíritos, ainda não tocados pelo bem, ao desencarnarem serão encaminhados a mundos inferiores ou reencarnarão em populações terrestres ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, cabendo-lhes transmitir seus conhecimentos a fim de fazê-los avançar. A ordem natural das coisas não será afetada, pois cada espírito expurgado será substituído por um ou mais adiantado e propenso ao bem. Estando numa época de transição, assistimos ao choque das ideias entre a nova geração, a qual cabe fundar a era do progresso moral, cujas características são a inteligência e razão precoces, sentimentos inatos no bem e a crenças espiritualistas. Tendo já progredido, assimilam todas as ideias progressistas, e a velha geração, composta de espíritos atrasados, revoltados contra Deus, negando-se a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos, com propensão instintiva às paixões de desregramentos, ao orgulho, à inveja, ao ciúme, à sensualidade, à cupidez e à avareza. Portanto, meus irmãos, diante de tudo isso, a recomendação que podemos dar, que os espíritos superiores nos sugerem, é que leiamos Kardec, estudemos Kardec, meditemos sobre a obra de Kardec, para que possamos entender com maior clareza, com maior amplitude, Jesus, a sua missão aqui na Terra. Então, meus irmãos, baseado nisso tudo, nós só temos a agradecer aos espíritos de luz que nos acompanham, aos irmãos com a sua paciência de nos acompanharem nessas nossas conversas, agradecer a Maria Santíssima, Jesus Cristo, nosso irmão, nosso guia e modelo, a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que temos aprendido, pela força que recebemos, para podermos buscar, no fundo dos nossos corações, de nossa mente, forças para nos melhorarmos, para seguirmos tudo aquilo que Jesus nos deixou. Que a paz de Deus, de Jesus, esteja conosco, hoje e sempre, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Que a paz de Deus, de Jesus, nos acompanhe hoje e sempre. Graças a Deus, meus irmãos.